Vender é uma das atividades mais importantes para a sua empresa ou para as empresas. Mesmo que o empreendedor não seja um vendedor nato, é possível se dar bem nesta área. O primeiro passo é formar uma boa equipe de vendas que responde ao dono da pequena empresa ou gestor. Em seguida, invista em treinamento de vendas e do portfólio de produtos do seu negócio. O empreendedor precisa mostrar sempre que conhece e confia no que vende e passar isso para os clientes ou possíveis clientes sempre. Quando os vendedores conhecem bem o seu produto, estoque, os tipos de produtos e serviços oferecidos, fica muito mais fácil atender com sucesso a expectativa dos clientes. A seguir, nesse vídeo eu vou mandar para vocês 5 dicas preciosas para vender mais e melhor. Primeira dica, crie um vínculo para vender mais e melhor. É preciso gostar de lidar com gente, com cliente, e entender as necessidades dele. A venda deve ser uma parceria com esse cliente. Não precisa nem falar da importância do bom atendimento. Aquele que é educado, cordial e bem feito. Isso é uma obrigação, não é um mérito do vendedor. Precisa criar uma sintonia com o cliente e isso é parte importante da comunicação certa. Entenda sempre seu cliente e como ele se comunica para criar uma sintonia em conjunto com você. Isso cria identificação e credibilidade. A ideia não é copiar a forma como o cliente fala, mas acompanhar o seu ritmo. Se a pessoa chega falando baixo, por exemplo, o vendedor muito expansivo pode fazê-la se sentir desconfortável. Segunda dica, não minta, nunca, está bem? Já é um mandamento das vendas. Mentir para o cliente pode ser fatal não só para aquela venda, mas para todo o negócio. O vendedor ideal não é aquele que falsamente elogia o cliente na porta de um provador de roupa, dizendo que a peça ficou excelente, maravilhosa, quando ela mal serviu e o cliente está se sentindo desconfortável. Tem gente que acha que mentir ajuda a vender mais. Isto é um absurdo, isso é um erro. Terceira dica, personalize o atendimento, sempre. Quem trabalha com um fluxo grande de clientes, como uma lanchonete, uma loja, um fast food, tem muita dificuldade em personalizar um atendimento. O mínimo é tentar lembrar o nome do cliente sempre. Se ele vai ao seu estabelecimento todos os dias para almoçar, tomar um suco ou um café, é possível fazer um esforço para se lembrar do pedido ou pelo menos do nome do cliente. É importante porque mostra a atenção que é dada ao cliente, o carinho, o respeito que você tem por aquele cliente que sempre está ali, que é fiel. O cliente tem razão? Sempre. Um dos pilares do atendimento eficiente é acompanhar o ritmo do cliente e evitar discordar dele. É possível não concordar sem bater de frente. Quando o cliente entra na loja, por exemplo, dizendo que não gosta de uma marca específica, o vendedor não precisa concordar com o cliente. Basta dizer que outras pessoas também não. Basta dizer que outras pessoas também não gostam, mas que existem outras opções que podem agradá-lo, não simplesmente aquela marca. Entenda por que o cliente nem sempre tem razão. Pô, Eduardo, você é maluco? Você acabou de falar que o cliente sempre tem razão. Há muitos anos ouve-se que o cliente tem sempre razão. E muitas empresas colocam isso em sua estratégia de relacionamento. A estratégia é feita com o cliente dessa forma. De certa forma, é verdade, o cliente sempre tem razão. Se esse cliente ele tem uma necessidade, as empresas devem se preocupar em atendê-la. E se ela ou ele não se encontra nessa posição, deve receber a crítica ou a sugestão, como um indício de algo que pode ser melhorado. No entanto, há momentos em que é necessário deixar claro que o cliente não está certo. Mas quando, Eduardo? Se você acabou de falar que o cliente sempre tem razão. Me siga. Quando o cliente não sabe bem o que quer, não adianta querer empurrar o que é desnecessário, o que não atende a necessidade dele. Muitas vezes, na dúvida da compra, um vendedor, por uma sua habilidade, convence de que a compra é necessária, mas sabe às vezes que não é. E isso atrapalha o cliente e o produto. É preciso considerar que quando o consumidor percebe que um produto, ou serviço mesmo, foi empurrado para ele, a visão que ele tem sobre essa empresa, sobre o vendedor, passa a ser negativa. Ele vê isso como uma marca em que ele não pode confiar, como ele achava antigamente que podia ou que precisava. Venda o necessário aos clientes certos, que realmente precisam da sua solução. Eu sempre digo, atenda às necessidades e desejos do cliente. Essa é a melhor regra. Caso a venda seja feita de qualquer forma, deixe os pontos positivos e negativos bem claros para o cliente. Quando o cliente é abusivo, por exemplo, todos nós conhecemos situações em que
o cliente tenta tirar vantagem da empresa, apertando, extorquindo, criticando, forçando o vendedor a dar mais desconto. Quer ver um bom exemplo disso? É quando uma seguradora percebe ou identifica que clientes fraudaram a seguradora com situações para receber somente o benefício sem ter o direito disso. O cliente está certo? Não, né? Primeiramente, é preciso ser muito cauteloso para fazer esse tipo de avaliação. E mais cauteloso ainda para falar ao cliente que ele não tem razão. É sempre bom documentar tudo, o que aconteceu e estar preparado para enfrentar um cliente insatisfeito. Isso é praticamente uma reação de ira. Ele deve estar irado, levando em consideração que ele muito provavelmente falará mal da empresa, de você, e fará comentários prejudiciais com amigos e nas redes sociais. Pode ainda ser necessário responder abertamente de maneira neutra e suave, a fim de evitar reações negativas de outros consumidores. Quando o cliente não paga, é possível sempre fidelizar o cliente? Toda empresa precisa saber que há clientes que simplesmente não são rentáveis, porque querem mais por menos, porque estão inadimplentes ou porque querem receber um aumento dos seus benefícios pagando o mesmo preço. Toda empresa tem que seguir a sua estratégia de captação e retenção de clientes. Se o cliente não dá lucro, se ele cancela rapidamente um pedido ou não faz pagamentos nas datas correntes, não vale a pena o esforço com esse cliente. Por isso que, quanto mais se entende a estratégia, mais fácil fica a busca pelo consumidor certo, o que a torna mais certeira. Quando é preciso dispensar, adote uma postura aberta, neutra e muito amigável. Por que eu digo isso? Você tem que agradecer o interesse que o cliente tem na sua empresa, mas informe que no momento a empresa ou a política da empresa é incapaz de acomodar as suas necessidades. É necessário, de qualquer forma, sempre avaliar se o cliente é capaz de se ajustar ao que a empresa oferece, ou se ainda é possível negociar com ele no futuro. Uma breve conclusão é que podemos perceber que nem sempre o cliente tem razão. É preciso segmentar o público-alvo para evitar consumidores que não têm o perfil da empresa e não se beneficiam com o seu negócio. Para situações mais complexas com o cliente, devem ser tratados com muita cautela pela área de relacionamento, pois o consumidor não pode se sentir constrangido ou lesado. Isso pode gerar um transtorno muito grande para a empresa. Traçar regras para esse tipo de tratamento evita erros e maiores problemas no futuro. O atendimento telefônico, por ser mais humanizado, precisa ser ainda mais cuidadoso. O esforço de captação de clientes deve ser preciso ao público estratégico para a empresa. E quinta e última, fidelize o consumidor. Vender melhor inclui fidelizar o consumidor e convencê-lo a voltar sempre ao seu comércio. Uma das formas de fazer isso é ter um estoque pronto para atender a demanda necessária. O cliente volta quando encontra o que procura ou o que procurava. E o próximo passo para conquistar o seu público é investir em um atendimento impecável, um treinamento bom, uma técnica diferenciada. Peça ao seu gerente para abordar os clientes e pedir opinião e sugestão sobre os vendedores, sobre o vendedor e sobre sua experiência de compra. Tão importante quanto a própria venda é o acompanhamento no pós-venda. Telefone ou mande um e-mail para saber se o produto atendeu às necessidades e expectativas do seu cliente. Isso são dicas fantásticas, gente. Espero que vocês tenham gostado. É mais um conteúdo que a gente compartilha com vocês. Dá um joinha, um like, compartilhe com os amigos, curta a nossa página e desejo a vocês uma excelente semana. Um abraço grande.